galera! Hoje eu tô com uma presença muito especial aqui no canal. Convidei um videomaker que eu admiro muito o trabalho dele e é focado em fashion film. Ele já viajou para diversos países trabalhando, cobrindo Fashion Week, e hoje a gente vai saber um pouquinho mais sobre a história dele. Bem-vindo, Ramon! Que honra, meu Deus! A honra é toda minha de você ter topado esse convite. Obrigado, amiga. Eu tô muito feliz, muito agradecido de estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa história com vocês. Gente, eu conheço o Ramon, a gente se conheceu online, né, Ramon? Foi online. Eu acho que você estava mais no início da carreira quando a gente começou a conversar. Bastante. E ele foi evoluindo, eu fui acompanhando, assim, e é uma evolução incrível. Hoje ele é uma referência aqui em Belo Horizonte no Fashion Film, viu, gente? Obrigado. Eu sei que a história dele é muito legal e eu não deixei ele me contar. Uma vez ele começou a contar e eu falei, você não vai me contar. Porque eu quero que você me conte quando a gente for gravar, porque eu quero que a minha reação seja muito espontânea. Até pra ser mais espontâneo também quando eu for perguntar sobre o assunto, né? E então eu acho que a gente pode começar por aí. Primeiro, se você quiser, pode se apresentar, mas eu já falei que você é videomaker focado em moda. Isso. Mas eu queria saber um pouquinho da sua história. Como que você começou no audiovisual? Claro. Gente, mais uma vez, que honra estar aqui. Sou o Ramon, sou videomaker, sou fotógrafo também, fotógrafo de viagem. Pois é, eu fico focada no videomaker porque é a minha área, mas ele começou com fotografia. Eu comecei com fotografia, hoje trabalho muito como videomaker, então é algo que tá mais assim em voga, então vamos falar sobre isso. É realmente algo muito especial pra mim, igual você falou sobre a questão da minha história, eu prezo muito por ela, é algo que fico muito emocionado às vezes de compartilhar, porque de fato tem muito significado pra mim, assim, sabe? E eu comecei de uma forma muito, assim, intuitiva, sabe? Eu tenho uma irmã que hoje, assim, é o meu braço direito também, a Pan, e nós começamos... Ela trabalha com você? Ela trabalha paralelamente comigo, mas trabalha também de forma autônoma, né, pra ela, mobile também, então ela tem um trabalho muito interessante. E a gente começou, assim, brincando. Na época existia o Snapchat, né? Tinha o Snapchat, tinha a vibe Tumblr, que é meio que o aesthetic de hoje. E aí eu comecei fotografando ela pelo meu celular. A gente começou a fazer vídeos, coisas assim com o celular. Era um iPhone, sei lá, eu acho que iPhone 6 de 16 GB, gente. Isso foi quando? Você lembra? Quando? Foi 2017 para 2018. Foi nessa época, e aí a gente começou a brincar assim, fazer fotos mais diferentes, a gente costumava meio que se vestir para fotografar. Então nessa época era meio que uma brincadeira. E eu lembro que paralelo a isso, eu já trabalhava, eu tinha entre, eu acho que nessa época, entre 15 a 16 anos, assim, eu acho, não me lembro. Então você assim. Começou com 15, 16 anos. Exato, foi mais ou menos nessa linha. É uma criança, né, gente? Você tem quanto? 21? Hoje eu tenho 24. 24. Isso, exato. E aí foi nessa linha, eu não lembro realmente ao certo a minha idade em si, mas a gente era mais jovem, assim, adolescente, e a gente gostava dessa vibe. Então eu comecei fotografando ela ali e tudo, e a partir daí eu comecei a ter uns insights. Eu gostava muito de acompanhar influenciadores nas redes sociais, na época nem existia Story, tinha meio que o Snapchat ali, o Snap, e aí eu assistia as pessoas, gostava daquele lifestyle, sabe? E aí, paralelo a isso, no Instagram já era naquela linha mais da... Tipo assim, você tinha timeline só com as fotos, e aí tinha muito fotos quadradas, exato, né? Quadradas, só tinha aquele formato. E aí eu também me inspirava muito nessas pessoas. E paralelo a isso também tinha aquela que as pessoas costumavam muito brincar, né? Que era o Tumblr e tudo. E a gente gostava de se inspirar nessas fotos. Então eu comecei a fazer fotos dela ali, brincando. Legal. E sua irmã mais nova ou mais velha? A minha irmã é mais nova que eu. Minha irmã tem 22 anos. A gente tem 2 anos assim de diferença. E aí a gente começou nessa linha, sabe? E a partir daí que eu fui vendo, opa, eu acho que eu gosto de fazer isso aqui. Fui fazendo fotos minhas e tudo, e aí um dia deu um insight de oferecer esse serviço para algumas pessoas. Eu criei na época, tinha um aplicativo, eu lembro o nome até hoje, chamava Spark Post. Nem sei se tem isso mais. Nunca ouvi falar. Pois é, gente, tinha esse aplicativo que chamava Spark Post, e aí eu criei, era tipo um Canva na época. Criei com uma foto minha mesmo, criei tipo um anúncio. Se você gostaria de ter fotos Tumblr como essas, me chame aqui no direct.
E aí várias pessoas começaram a chamar e eu falei, meu Deus do céu, e agora? E pessoas da sua cidade? Da minha cidade, na minha rede social, da minha cidade. E aí eu postei isso tanto no Instagram, mas no Facebook também, que na época o Facebook era um pouco mais bombado, né? O Instagram tava começando. Tava começando. Daí eu falei, meu Deus do céu, eu acho que as pessoas querem mesmo. E aí eu lembro a primeira vez que depois disso, que eu não entendia, na verdade eu soltei lá, não entendia como é que eu ia fazer toda a logística, precificar, nada do tipo, não sabia nada, enfim. E aí fui na cara, na coragem, com duas meninas da minha cidade, que queriam fazer meio que essa mesma vibe que eu e a Pan já fazia, e aí eu fui e fiz basicamente a mesma coisa. E aí vendi esse meu primeiro ensaio. Você vendeu, você já ganhou Ganhei, de cara, assim. Exato. E aí eu lembro que na época eu já trabalhava como menor aprendiz no supermercado da minha cidade, eu tinha o meu salário. Só que como eu não gostava de ter minhas próprias coisas, por exemplo, o iPhone mesmo eu tinha comprado parcelado. Sim. Então eu meio que tive um insight. Falei, gente, se eu começar a cobrar X valor por esse ensaio, eu vou conseguir pagar o iPhone, as prestações do iPhone. E aí eu levei como isso. Garoto empreendedor, né? Exato, eu acho que eu já tinha... Comprou o negócio e quis ganhar dinheiro com o que ele comprou, ou seja, investimento pro trabalho. Exatamente. E aí, às vezes, na época, eu não tinha esse insight como eu tenho hoje, como a gente tem hoje, esse olhar mais empreendedor, mas já era isso. E aí, comecei a vender. Quanto você cobrou no seu primeiro trabalho? Eu acho que eu tenho um folderzinho até hoje. R$30. R$30 pra fazer quantas fotos? Não tinha. Quisessem. Quantas as meninas quisessem. Entendi. Eu fiquei uma tarde inteira, era meio que uma meia diária. R$30. R$30. E aí eu usava o iPhone e ao mesmo tempo eu lembro que eu tinha que apagar todas as minhas fotos, porque eu tinha que deixar o armazenamento livre para caber tudo, editar as fotos no iPhone para mandar as fotos pelo iPhone também, claro. Sim. Para as clientes, né? E fez sucesso. Menina, até que fez. Eu fiquei muito feliz, inclusive, que depois que eu postei, eu já comecei nessa época a ter o costume de compartilhar os resultados. E aí, como eu compartilhei os resultados... No seu Instagram? No meu Instagram. E aí, com essa cultura de postar os resultados, eu consegui continuar meio que vendendo a partir daí. E quando você começou, você já pensou, vou virar fotógrafo de cara, assim? Mais ou menos isso. Ou você pensou, não, isso é uma forma só de eu ganhar um dinheiro extra? Mentira, desculpa, é verdade. Agora você falando me traz isso. Era meio que uma forma de ganhar um dinheiro extra. Tipo, pra complementar a minha renda lá do supermercado, sabe? E aí pra pagar o restante do iPhone. E te cortando aqui, antes de você concluir seu pensamento, antes disso, né, você começou com o telefone, começou a vender. Você tinha algum sonho, alguma profissão dos sonhos? Você pensava, eu quero ser isso quando eu crescer. Porque você era adolescente, né? Sim. Na verdade, eu não tinha tanto essa profissão dos sonhos. Isso me preocupava, porque eu tinha uma pressão, porque eu já era adolescente, já estava entrando ali pro ensino médio e tudo, e vendo a galera meio que prestando pré-vestibular, tudo aquilo, faculdade, tudo. Querendo ou não, os pais meio que se preocupam com esse futuro, né? E eu não me via tanto. Só que eu comecei a criar. Eu falei, eu acho que eu gosto de arquitetura, acho que eu gosto de engenharia civil. Começou a inventar, né? Exatamente, comecei meio que a inventar. E aí, com esse medo claro, eu já tinha meu trabalho meio que fixo ali, mas era algo que eu ficava meio com receio. Será que eu vou ficar aqui pra vida toda? Adolescente, tudo, ainda não tinha uma perspectiva tão grande de vida. E eu falei, putz, meu Deus do céu. E aí eu tinha vontade, entre aspas, né? Eu pensava em cursar engenharia civil por conta de ter uma profissão naquele sentido, sabe? Eu não tinha esse olhar, né, empreendedor. Mas é porque naquela época a engenharia era vista como um emprego muito sólido, né? Que você fazia e ganhava dinheiro. Inclusive, eu estudava engenharia, não sei se eu já te contei isso. Eu fiz até o 6º período. E larguei pro show business. Pelo show business, meu pai ficou louco, porque ele que pagava a minha faculdade. Sim. Mas foi difícil também abrir mão dessa solidez, verdade, entre aspas. Verdade. Pra algo meio que incerto também, né? Se jogar no mundo da internet. Naquela época era meio contraditório. Pois é, e aí eu continuei indo assim, e eu lembro também que depois, né, de eu vender esses ensaios meio que para pessoas finais, né, pessoas comuns assim, para serem fotografadas, eu comecei também a ter um olhar mais comercial. E aí eu acho que aí que eu comecei a aprender o meu olhar para moda.
Porque eu lembro que na minha cidade tinha uma loja que se chamava Stella. É uma história muito engraçada, uma loja de roupa. E a minha mãe sempre comprava lookinhos pra gente nessa loja. Comprava roupa pra gente nessa loja, lá na nossa cidade e tudo. E aí era uma loja mais hypada assim na cidade. E eu e a minha irmã amava. Aí a gente sempre tinha, quando a gente se vestia, né? E aí na época já começou a ter um movimento mais de lojas entrarem pro online nas redes sociais. E aí a gente costumava, sempre que vestia a roupa, se preocupar onde fotografar o look para poder chamar a atenção da loja. Vocês já tinham esse exato, mas era meio que assim, querendo ou não, um pensamento meio que, entre aspas, né, na linguagem de hoje, de biscoitar um pouquinho, sim, mas ao mesmo tempo de chamar a atenção pra marca, tipo, ver que o trabalho é legal, que as fotos são diferentes, são criativas. Porque você queria vender mais o seu trabalho. Eu queria vender o meu trabalho. E além de tudo, mostrar ali pras pessoas meio que um potencial a ser meio que descoberto. Aí nesse meio tempo, a primeira loja que me chamou pra fazer ensaio foi a Stella. E aí já foi pra mim uma realização ali, sabe? E aí eu fiquei super emocionada a primeira vez que eles me chamaram, me entraram em contato. Eu me emocionei muito porque realmente, antigamente eu e a minha irmã, a gente já tinha esse olhar e já tinha essa vontade, e aquilo se concretizando pra mim foi muito assim, maravilhoso. E aí eu lembro que quando eles me chamaram, eu fiquei com muito receio, porque eu só tinha ali o iPhone de 16 GB pra trabalhar. Então eu falei, meu Deus, será que eu aceito? É um trabalho um pouco mais sério do que, não que os outros não fossem, sim, mas era algo mais tranquilo. Eu lidava com adolescentes, um valor que era mais barato também, querendo ou não. Aí é menos responsabilidade, né? Automaticamente a gente imagina assim. Então eu falei, meu Deus do céu. E aí peguei o trabalho. Eu lembro que na época hoje é um grande amigo meu, que foi um modelo. Teve uma outra menina também. Você que arrumou os modelos? Não. A loja organizou, a marca organizou tudo. E eu só fui fotografar. E aí eu também tinha que intercalar esses dias de foto com os dias que eu trabalhava no supermercado, né? Então era no domingo, eu lembro até hoje. Era uma tarde de domingo que eu fui, meu pai me levou e tudo. Eu falei, meu Deus do céu. Sua irmã não foi de assistente, a minha irmã foi, você acredita? Me ajudou, a Pan sempre comigo. E a Pan foi, me ajudou, enfim, foi incrível. E aí a gente voltou pra casa, assim, vibrando. Achando o melhor dia do... Meu Deus do céu, achando maravilhoso. Aí não entendia muito os processos de edição, então passei pelos processos de edição, tipo, uma semana pra mandar as fotos, entender como é que eu ia mandar, todo aquele processo de logística que hoje a gente se dá, né? Mas na época eu não sabia de nada, mas aí as coisas foram fluindo a partir desses primeiros passos ali. Esse ensaio aconteceu, outras lojas da cidade viram, acharam um olhar mais diferente, inclusive, porque automaticamente eu queria trazer essa visão Tumblr, né? Hoje a estética, que tava muito em alta, diferenciava, entre aspas, né, dos fotógrafos que tinham na cidade, que já eram profissionais, mas com um olhar um pouquinho não voltado tão pro comercial. E aí eu já tinha mais ou menos essa linha. Então acabou que eu fui meio que dando esses passos ali, sem perceber também, mas que foram fluindo, graças a Deus, de uma forma muito tranquila, sabe? Eu tenho uma lembrança aí, eu já não sei se foi antes ou depois disso que você tá contando. Mas eu lembro de eu ver você postando no Instagram, com certeza foi depois. Você montando, comprando, tipo, bloquinhos e pintando pra você montar cenários pra fazer foto. Eu acho que era de comida. Exato. Isso foi depois disso. Foi depois disso, porque aí, inclusive, depois que eu tive o insight e vivi quase um ano fotografando só com o celular. E fotografando mais moda desde o início. Mais moda, basicamente o meu olhar era moda. Na época tinha umas nano-influenciadoras na minha cidade, inclusive tenho grandes amigas que me ajudaram com isso. A Jéssica é uma grande amiga que a gente... e inclusive acho que eu conheci você a partir da Jess, sabe? Que eu vi que a Jess seguia, te repostava e tudo. Você sabe como é que eu conheci a Jess? Como? Eu comecei no Instagram, eu acho que eu já falei aqui no canal, não lembro. Em 2013. E aí eu não lembro em qual momento, eu tava na faculdade ainda. E a Jess me chamou no Instagram falando que adorava o meu trabalho e que queria umas dicas pra começar. E aí
aí eu lembro que eu falei com ela, onde você tá? Se você quiser, a gente pode encontrar. Gente, eu sou muito aleatória, Gente, assim, amizades de internet. E aí, eu lembro que eu tava na faculdade porque eu sugeri ela um lugar perto da minha faculdade pra gente encontrar. Olha. Aí a gente foi tomar um café, eu acho, alguma coisa assim. Eu tinha até esquecido disso outro dia, ela que me lembrou disso. Meu Deus do céu. E aí a gente encontrou, bateu um papo e aí desde então criou, assim, aquele relacionamento, né? Nunca mais. A gente nunca mais parou de se seguir. E aí, ela é muito sua amiga hoje, né? Muito minha amiga. E com certeza foi por causa dela que a gente se conheceu online ali também. Pois é, e aí depois com esse olhar mais fashion, né? Eu fui construindo isso, deixando isso de uma forma mais forte. As pessoas na minha cidade começaram a conhecer mais o meu trabalho, o nosso trabalho. E a partir daí, eu comecei a aprender realmente o olhar mais de uma forma disruptiva, trazer um pouco mais de criatividade para as coisas. Então as pessoas me contratavam mais por esse olhar. Então elas já... Porque na verdade no início eu tinha muito na minha cabeça um estigma e eu colocava meio que um obstáculo por eu atender de forma mobile, né? Então eu só tinha ali o iPhone para atender, então isso meio que era para mim, eu me inferiorizava por não ter um equipamento, enfim. E achava que aquilo ali para mim não seria o suficiente naquele momento. E aí eu lembro que depois de um tempo passou assim, eu continuei atendendo, né? Aconteceu muita coisa. Sim. E meu tio tinha uma câmera, que eu lembro que eu fui pra casa do meu primo na época, eu e a minha irmã, e o meu primo mostrou essa câmera. E aí eu falei, será que eu testo? Só que eu tinha sempre um bloqueio, sabe? Um medo, assim, de ligar uma câmera, porque eu nunca imaginei como é que ligava uma câmera. Aí, beleza, liguei. Ela era mais automática, né? Eu lembro até hoje, é uma Coolpix da Nikon. Sim. Aquela que tem aquele zoomzão. E aí usei a câmera, falei, meu Deus do céu, que demais isso aqui. Incrível. Nossa, gente, eu não sabia configurar nada, então tipo, não saiu tão, não saiu uma maravilha o trabalho. Eu adoro ouvir isso, sabe, né? Claro que eu gosto de ouvir isso, né? Porque a gente tem um curso dominando celular e é uma coisa que eu respondo muito nos meus stories hoje. Eu falo, gente, não sai comprando equipamento, câmera, tudo. Não. Primeiro você tem que entender como funciona pra você saber realmente o que você precisa. Exatamente. Porque senão você vai gastar rios de dinheiro, porque comprar equipamento é um vício. A gente começa a comprar, a gente não para mais. Meu Deus então, do céu. primeiro entende exatamente como que funciona ali a produção de vídeo, a produção de foto, pra você saber realmente o que você precisa investir. Nossa, exatamente. E aí eu fui e eu não sabia, e eu falei, meu Deus do céu, eu tive aquele bloqueio. Eu falei, o celular eu domino tudo, eu já entendo tudo. E aí por que eu vou sair do celular que já basicamente eu tenho esse construído e vou pra câmera, sendo que eu não entendo nada? Enfim, aí fui indo, graças a Deus deu certo. E aí eu comecei a realmente ter esse olhar um pouco mais comercial também e mais criativo. Então, para isso, eu buscava muito. Eu lembro que na época eu criava muito moodboard, sem entender o que era moodboard. E me conta uma coisa, você sempre foi criativo assim? De onde que você tirou essa criatividade? Olha, vem de dentro? Vem de dentro. Eu costumo falar que assim, tem algo muito forte em mim, Cissa, e eu sempre compartilho isso com as pessoas. Eu creio muito em Deus. E eu tenho uma frase que eu ouvi um dia, e essa frase ela ficou muito marcada em mim, eu replico ela pra sempre, é meio que um mantra pra mim, assim, sabe? Eu entendo que nós, né, sendo filhos, né, dos nossos pais, nós recebemos DNAs, né, tanto do pai quanto da mãe, enfim, e a partir daí herdamos características, né? E eu entendo que eu sendo filho de Deus, do Criador do Universo, enfim, independente das crenças uns dos outros, eu respeito todas, mas eu creio muito em Deus e entendo que Ele é o Criador de todas essas coisas, natureza, tudo. Eu sendo filho dele, eu recebo um DNA. E a partir desse DNA, eu me intitulo um filho dele e recebendo as características criativas dele, me impulsiona. Então, meu pai, Deus, o maior criador de todos os tempos, que criou todas essas coisas maravilhosas, como eu não vou ser criativo? E aí, a partir daí, eu trago isso pra minha vida, entendo que realmente eu sou uma pessoa criativa e encorajo as pessoas também a acreditarem nisso. A partir de, eu vejo tantas pessoas falando, eu não tenho tanta criatividade. Eu falei, não, explora isso que você tem sim. Se você se considera filho de Deus, eu tenho certeza que Ele imputou isso sobre a sua vida. E claro que assim, eu realmente
desde criança eu gostei muito de desenvolver atividades na escola. E sua família não trabalhava nada em relação a isso? Nada com a criatividade, assim, sabe? Então eu já desenvolvia isso na escola, nos trabalhos em grupo, enfim, eu amava. Agora, você me confidenciou uma coisa aqui que eu acho que tem a ver também com o TDAH. Verdade. Porque dizem, eu não sei porquê exatamente, que as pessoas que têm TDAH são mais criativas, né? Não sei se é porque a cabeça fica em vários lugares ao mesmo tempo. Pode ser por isso mesmo, mas eu tenho TDAH, então isso também eu acho que, cara, eu tô sempre ali elétrico, pensando, querendo desenvolver, toda hora tem insight. Olha uma coisa e fala, nossa... Tava conversando com a Cissa ali, falei, gente, fiz uma viagem recentemente que eu olhava pras coisas, eu ficava, meu Deus do céu, isso dá pra fazer isso, tive insight nessas coisas, então acho que tudo isso vem fluindo e me traz essa ideia da criatividade, sabe? Sim. Então eu levo isso muito em consideração. Muito mesmo. E quando que você começou realmente a ganhar dinheiro com isso e falar, pô, agora isso virou um negócio, eu posso largar o supermercado e começar a trabalhar com isso. Como foi que essa chave virou? Então, Você já tinha comprado sua câmera, ainda tava com o celular? Não, eu tava com o celular. E essa chave meio que ela virou bem meio que no início ali, com a oportunidade, porque na verdade eu não contei, mas essa primeira loja que eu trabalhei, que eu fiz o shooting, me contratou para trabalhar como meio que fotógrafo e social media de lá. Na verdade, nem existia esse termo social media na época, não existia, gente. Mas era basicamente isso, meio que gerenciar as redes sociais ali do estabelecimento. Só que, como eu já tinha uma vontade de ter essa liberdade meio que geográfica, de tempo e tudo, eu fiz meio que uma condição ali. Olha, eu posso continuar trabalhando, mas para atender outras pessoas. Então isso acho que também me pendeu a realmente ter já um olhar empreendedor. Não vou ficar trabalhando só para essa loja. Exato. Então vou querer fazer a minha própria grana. Então isso foi me ajudando. E aí eu lembro também que com o tempo eu vi que a minha recorrência estava sendo muito grande. As pessoas estavam me procurando. E eu sempre tive um cuidado em compartilhar tudo no meu Instagram. Então a criação de conteúdo no meu Instagram era muito, como eu posso te dizer, era muito ativa. Então mesmo eu sem criar, eu já criava ali no Instagram. Mas você vê, eu fiquei na memória de você montando o cenário lá do sushi. Exato. Nossa, aquele job foi muito gostoso de fazer. Então, tipo assim, eu nem imaginava que isso, inclusive, era um trabalho de uma pessoa específica. E eu fazia aquilo, um gosto. Eu pintava, eu levava cartolina, eu ia em lugar de costura, sabe? Tipo, vendia aviamento pra costura, comprava tecido, comprava um monte de coisa pra incrementar os cenários das fotos. Então, na época, eu fazia muito isso. E aí, a partir daí, eu fui vendo que as pessoas gostavam, tinha um feedback muito positivo. E eu falei, as pessoas estão gostando, eu acho que eu tô me destacando por ser criativo, sendo mais disruptivo assim com as coisas. E aí, como eu comecei a ter essa recorrência, eu falei, então tá tendo. Então eu comecei a realmente, como tinha muita demanda, eu não tinha também esse pensamento na época, né? Mas vou aumentar um pouco do preço. Sim. Comecei a entender. Eu tô impressionada, você é muito jovem, como que você já tinha essa cabeça de, não se jogar de cabeça lá na oportunidade de trabalhar pra loja, ter essa mentalidade que tá na hora de aumentar meu preço, porque quando normalmente a gente fala assim, tô cheio de trabalho, não tô conseguindo editar tudo, tá na hora de aumentar meu preço. Mas até a ficha cair, até você ter coragem de aumentar seu preço, porque tem aquele medo de você perder cliente. Exatamente. Então, realmente, meus parabéns, de verdade. Não é à toa que você está onde você está em tão pouco tempo. Obrigado. Eu fico muito feliz com isso. Eu sempre condenso isso também, claro, pro esforço que a gente faz em lidar com tudo isso, mas eu realmente entendo que Deus ele nos ajuda a gerir de formas, porque na época, inclusive, eu não entendia, não tinha mindset nenhum em relação ao empreendedorismo, à fotografia, a como gerir as coisas, e as coisas iam fluindo. Então eu ia meio que aprendendo ali no autodidata, entre as situações e tudo, sempre bem firmado em Deus, pedindo as coisas e etc, ajuda e tudo, e as coisas foram fluindo. Mas realmente, eu hoje olhando, né, a gente
eu sempre tenho esse exercício de olhar pra trás, entender como é que as coisas foram fluindo. Eu me surpreendo também, às vezes, com essas coisas. Sim. Que eu falo, meu Deus do céu, nessa Cabeça, idade eu que já... hoje a gente tem que ensinar isso pras pessoas. É verdade. Exatamente. Mas desculpa, eu te cortei. Você falou, Imagina. você viu que tava na hora de você subir seu preço. Exato. Aí eu com medo, que também eu via que tinha muita demanda. E querendo ou não, por ter muita demanda, muito volume, acaba que o montante também se trabalhava horrores. Mas o montante, entre aspas, né, naquela minha época, levando em consideração o salário que eu recebia, tudo, eu falava, isso me chamou a atenção, me deixou meio que deslumbrado ali. Mas depois que eu fui entendendo a qualidade de trabalho que eu estava entregando, querendo ou não, né, sempre acontece muito uma comparação naquele início. Na verdade, até hoje acontecem essas coisas. Mas eu ia vendo ali também uma comparação entre os fotógrafos que já estavam mais consolidados ali naquela época. E eu fiquei assim, eu acho que tá parecido. Eu acho que tá ficando bom. Tá ficando bom. Vou isso ainda mais. com o celular? Isso aí, não, na verdade, esse com o celular, já entre os dois, com o celular e com a câmera, já fazia meio que esses dois gaps. Quando foi que você investiu na sua câmera? Então, eu já tinha essa câmera, essa Coolpix, né, que meu tio me emprestou. E aí, consequentemente, depois eu comprei essa câmera na mão dele. E aí, depois, com o tempo, eu fui percebendo que eu falei, opa, eu acho que eu preciso dar um upgrade. Eu acho que meu celular é melhor que essa câmera. Eu acho que o modo retrato, na verdade, não tinha o modo retrato na época no iPhone 6. Sim. E sabe como eu fazia o iPhone? Agora que eu lembrei, como eu fazia o modo retrato, que eu lembro que surgiu o iPhone 7 Plus na época, que era o primeiro que dava pra fazer o modo retrato. Eu falei, gente, deixa eu descobrir uma forma que eu consigo desfocar o fundo da minha foto, que fica muito mais bonito. Aquele efeito, né? Bokeh assim no fundo, aquela luzinha desfocada. Fui ver como é que eu fazia. E aí descobri que eu conseguia desfocar o fundo das fotos na edição. E aí comecei a fazer isso. E aí na minha câmera não dava pra fazer, porque a abertura dela era muito grande e não tinha essas lentes, né? Sim. E aí eu falei, vou ter que usar o iPhone, porque eu só consigo desfoque nele. Então, aí eu ficava meio que nessa dualidade. Mas depois de um tempo, eu falei, opa, eu acho que como as coisas estão fluindo mais, eu acho que conheci um grande amigo meu também, que me ajudou a fazer meio que essa transição. E me ensinando um pouco mais sobre equipamentos, sobre a fotografia em si, porque acaba que eu não entendia do universo. E aí ele me ensinou de forma muito prática, assim, muito intuitiva, eu sou muito grata a ele, inclusive. E a partir daí que eu falei, eu acho que agora eu preciso investir. E aí ele continuou me ajudando, assim, me mostrando. Ele lembra que ele me emprestava a câmera dele na época, eu acho que era uma T5 da Canon. E aí eu falei, meu Deus do céu. Minha primeira câmera. Pois é, eu usei muito ela. E aí a T5 eu fui descobri sobre lentes e tudo. Eu falei, meu Deus do céu, quando eu descobri a cinquentinha, gente, ela é icônica, né? Icônica, famosa, de lei. Eu amo essa lente até hoje. Eu também uso até hoje. É perfeita. Ela é maravilhosa. Ainda mais agora que você faz vídeo, ela é mais levinha pra filmar, gente, né? é muito mais estável, muito mais tranquila pra filmar, pra pega, assim, é maravilhoso. E aí eu descobri, eu falei, eu acho que eu posso dar um upgrade agora, assim. Aí eu lembro que na época eu continuei pegando emprestado, porque eu não tinha um valor, assim, pra investir. E aí eu acho que o meu investimento mesmo na minha própria câmera, né, uma câmera mais profissional, assim, de entrada, foi quando eu tive uma oportunidade de fazer uma viagem. E aí eu falei assim, opa, eu já tava... Você ia viajar a trabalho? Na verdade, um amigo meu me convidou para viajar com ele. É meio que viagens, assim, entre amigos. Só que eu, com esse olhar, eu falei, eu acho que eu já vou aproveitar para criar um storytelling ali. Não sabia na época que tem um storytelling, né? Mas vou criar uma situação ali. Então, vou levar minha câmera, vou fazer foto sua. E aí, na época, era uma viagem internacional. Então, sobre... primeira viagem assim, que você resolveu investir? Exatamente. Era minha primeira viagem. Na verdade, eu nunca tinha andado de avião na época. Você foi pra onde? Eu fui pra Argentina, fui pra Buenos Aires. E aí ele me convidou e eu falei assim, meu Deus do céu, acho que é uma super oportunidade, eu vou investir nesse sentido e não tem como eu levar minha câmerazinha. Eu acho que eu vou querer levar um equipamento diferente.
E aí que eu falei, acho que agora tá na hora de eu investir. Na época eu não tinha possibilidades, eu falei, eu tinha um tio e um primo que me ajudaram muito também, então eu sou muito grato a essas pessoas. Então ele me emprestou o cartão de crédito, eu dividi lá em prestações de acordo com o que eu conseguiria pagar do retorno dos meus ensaios. Sim. Fiz uma divisão ali meio que 10 vezes, falei, olha, eu acho que vai ficar tranquilo. E comprei a minha T6i na época, com a minha cinquentinha. E aí fui pra essa viagem com esse meu primeiro equipamento. Então, meu primeiro equipamento foi a T6. Nossa, e deu pra fazer um trabalho incrível, nossa, provavelmente, com uma cinquentinha. Maravilhoso, gente. Eu ficava encantado. Porque a estética era diferente. Eu já tinha aquele movimento de encantamento por estar em outro país que eu nunca tinha pisado antes. Então, todo o ambiente, tudo aquilo era novo e diferente pra mim. Então, era muito gostoso de se criar, Então, sabe? você já foi com a cabeça de montar um portfólio. Exatamente. Essa que era a sua cabeça. Exatamente, de montar um portfólio. Trazia um olhar também na época, eu acho que, sei lá, foi 2019, 2018, eu não lembro. Já trazia uma ideia de, meu Deus do céu, eu queria construir isso. Eu acho que é muito importante a gente criar, né, toda essa imagem e pensar exatamente, saber onde você quer chegar. Eu achava já importante essa questão do branding. Eu também não sabia o que era branding, não sabia o que era criar uma imagem forte, uma identidade. Mas aí essas coisas foram linkando. Então eu cheguei lá e falei, moça, meu Deus do céu, acho que vai dar bom isso aqui. Glória a Deus, deu muito bom, gostei muito, assim. E deu retorno essa viagem depois pra você? Deu, sabe por quê? Porque as pessoas comentaram bastante. Como eu sou, meus pais moram, na verdade eu nasci, né, morei muito tempo nessa minha cidade. É uma cidade menorzinha, então acontecimentos meio que entre as pessoas... mas assim, muito próximo de Belo Horizonte. Exatamente. Sei lá, 40 minutos? 40 uma hora, assim. É muito perto. É uma região metropolitana, então é aqui do lado. Então eu vou finais de semana na casa dos meus pais, enfim, é bem tranquilo. Então nada distante. Mas querendo ou não, era um bairro onde as pessoas acabam compartilhando e comentando muito sobre a vida uma das outras. Às vezes isso é até bom, porque fica todo mundo tão curioso que te impulsiona a crescer. Exatamente. Mesmo que não deseje o seu bem, ela faz. E eu acho que isso também me impulsionou de certa forma, porque todos os feedbacks, a forma que as pessoas me tratavam, isso me impulsionava de certa forma, era meio que um estímulo ali. E aí eu fui nessa viagem, criei meio que esse storytelling, inclusive no meu Instagram tem essa viagem até hoje lá. Legal. Postei tudo dela, mostrei tudo e de uma forma mais leve, mais tranquila e criei esse portfólio. E aí, consequentemente, as pessoas gostaram. Na época eu lembro que eu levei uma marca também na minha cidade, eu já pensei nisso, eu falei, olha, eu tô indo para uma viagem internacional, vocês querem que eu leve alguns produtos para serem fotografados lá? Então era meio que uma permuta, vocês me dão os produtos para eu usar nas viagens, eu sempre gostei de moda assim no geral, era uma loja muito, com uma estética muito legal, que tinha umas roupas muito interessantes, então eu meio que fiz essa troca. E aí, nessa troca, eu criei um storytelling na viagem também, de que eu estava fotografando para essa marca. Que, querendo ou não, era a verdade, mas, tipo assim, fiz uma permuta ali para usar nos looks, mas trouxe o storytelling como se fosse um trabalho também. Então, as pessoas começaram a visualizar isso de uma forma maior. Opa, ele não tá só indo para curtir, ele tá ali trabalhando também. Então, impõe respeito. Esse lugar de respaldo, de respeito, eu fui querendo já construir a partir daí. E aí, graças a Deus, deu muito certo. Me gerou muitos insights nessa época dessa viagem, inclusive. Eu falo muito isso também, sobre o trabalho gratuito estratégico, né? Gente, todo mundo... É uma das perguntas que eu mais recebo. Como estou começando? O que eu faço? Como faço para começar? O trabalho gratuito estratégico é a forma mais fácil e assertiva de você começar um negócio. Porque se você ali já entende o que você quer fazer, você oferece o trabalho para uma pessoa, você monta o seu portfólio, você tem a chance dessa pessoa virar um cliente seu e fidelizar esse cliente e também te indicar para outras pessoas. E se não acontecer isso, você tem um produto ali que é um portfólio para você apresentar, para te ajudar a vender o seu trabalho. Então, para mim, a melhor forma de você começar uma estratégia maravilhosa é o trabalho gratuito estratégico. Exatamente, para mim também, viu? Sem dúvidas nenhuma. E quando foi, assim, a primeira vez que você foi contratado para um trabalho aqui em Belo Horizonte? Assim, uma empresa maior te contratou? Ah, sim.
Porque você chamou atenção ali em Buenos Aires, não sei se a partir dessa viagem chamou atenção de alguma marca. Com certeza. Eu lembro que, assim, era o meu desejo maior, assim, por eu já ter meio que conquistado uma fatia na minha cidade, meio que o mercado já começava a ser um pouquinho mais difícil, porque eu tinha meio que um teto ali onde as pessoas tinham de investimento para pagar por um trabalho em si, e eu me sentia meio que limitado em, poxa, eu acho que eu não consigo cobrar mais, porque as pessoas, infelizmente, não vão querer pagar por isso. Infelizmente, elas tinham um mindset um pouquinho mais complicado em relação ao investimento para marketing e tudo. E aí eu já via que Belo Horizonte tinha uma fatia muito grande. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu quero começar lá em BH. Só que eu não conhecia ninguém, não conhecia nada. E aí hoje eu tenho anjos, eu sempre costumo brincar que tem anjos na minha carreira, que me ajudaram muito a trazer a minha carreira para cá. E aí eu comecei a ser apresentado para marcas. E aí depois de um tempo, né, trabalhando com influenciadoras, criando portfólio, automaticamente esse trabalho com a influenciadora voltado para a marca, né, essa conexão que a influenciadora tinha, me trazia um portfólio e automaticamente, indiretamente, uma conexão com a marca também. E eu lembro que, assim, no meu trabalho, um primeiro trabalho grande, assim, depois de um tempo trabalhando aqui em Belo Horizonte, com alguns trabalhos com influenciadores e tudo, foi numa marca que eu lembro até hoje, assim, foi com uma marca que se chama Strass. They stare at me while I crave you. Pois é, já trabalhava... Uma marca mineira muito grande. Isso, uma marca mineira muito grande, que tem coleções belíssimas e já tem todo um processo estruturado, né, de marketing. E para mim, meus olhos brilhavam para marcas que tinham esse cuidado. Então, para mim era muito novo também, que eu falei, meu Deus do céu, tem uma equipe para marketing, tem um diretor de arte, isso pra mim era maravilhoso. Sim. E aí eu lembro que eu fui contratado para fazer os vídeos, né, na época eram os vídeos para Reels, assim, no caso, normalmente, né. Normalmente os diretores de arte são com marcas maiores. Exato, só tinha pra a marca contratar o diretor de arte, então tinha um cenário, era um estúdio, e na época também era num estúdio de um fotógrafo que eu admiro muito, do Webinho, Weber Pablo. Então, assim, pra mim já era um ápice ali, estar ao lado de uma pessoa que eu admiro muito profissionalmente e uma marca que é uma marca grande, olhando o meu trabalho de forma criativa. Então, tudo isso pra mim contou muito, eu fiquei muito emocionado. Eu lembro que no dia eu saí da diária, né, chorando por conta do trabalho. Então, foi, assim, maravilhoso, né? Então, a gente fez uma sequência de vídeos dos looks e tudo. Então, você fez vídeos também nesse dia? Na verdade, nesse dia já era para vídeos. Caramba. Então, o Weber tava fotografando, assinando a fotografia ali, o trabalho pro shooting, e aí eu tava responsável pelos vídeos. E aí, uma super responsabilidade, inclusive, né? Porque eu estava ali para desenvolver os vídeos da coleção, o fashion film da coleção. Mas, a partir dali também, eu já entendia que eles já reconheciam o valor do meu trabalho. Sim, se contrataram porque com certeza. Do seu trabalho. Então eu já tava, claro, a gente sempre vai com aquele medo, né, com aquela insegurança, entre aspas, mas com muito esforço para entregar tudo aquilo. E aí eu fazia ali, eu ia construindo aquele lá, então isso eu acho que somou muito, sabe? Uma pergunta, você teve dificuldade para aprender a mexer na câmera quando você fez essa transição? Nossa. Você comprou algum curso, você pesquisou na internet, como que você fez? Olha, ou foi esse seu amigo que te ensinou? Olha, eu tive bastante dificuldade, porque eu já estava muito acostumado com a forma mobile de lidar com as coisas. Então, pra mim era muito mais prático. É meio automático, né? É meio automático, ali e tal. Mas, querendo ou não, você já tem um tato maior. E aí, ir para um equipamento que você não tem conhecimento nenhum, eu nunca tinha tido uma câmera fotográfica na minha vida, igual, sei lá, as pessoas têm, às vezes, de pai, mãe, infância e tal, em casa, infelizmente, não tinha. Então, eu tive que aprender meio que do zero ali, e esse amigo meu, ele me ensinou tudo de uma forma muito prática.
eu tinha uma dificuldade na época de... Eu acho que por conta do TDAH e tudo, de sentar em frente ao computador, entender videoaula e tudo. Então meio que eu brinco, inclusive que meu professor em grandes partes foi Deus, porque eu fui aprendendo ali manualmente, entendendo o que é... Na marra. E entendia na prática mesmo. Olha, assim não deu, vou tentar mais um pouquinho pra cá, vou aumentar um pouquinho isso. E aí as coisas foram fluindo, foi vindo na prática. E você comentou, né, que você a Strast notou devido aos trabalhos que você fazia com as influenciadoras. Exato. Então a gente pode falar que foram as influenciadoras que te ajudaram a crescer. Sem dúvida nenhuma. Que bacana, porque Sou é um pouco... muito grato a esse público. Às vezes a contramão, que a gente fala que a influenciadora marcar seu arroba normalmente não ajuda em nada. Nossa, gente. Então no seu caso não foi o caso, no meu caso, elas foram basicamente as percursoras da minha carreira. Então, eu vou chegar onde que eu queria chegar. A sua viagem atraiu, então, mais influenciadoras. Sim, super. Naturalmente. Porque eu era influenciadora e a gente ficava de olho nos fotógrafos que estavam viajando mesmo, fazendo fotos incríveis, viajando, pra saber como que era feito esse trabalho. Porque naquela época era um sonho de toda influenciadora viajar fotografando. Exatamente. Era isso que a gente queria. Exatamente. E aí, pra mim, eu tive muito contato com várias influenciadoras, com muitas meninas, hoje grandes amigas, inclusive, com agências, inclusive, também, que eu tenho uma amiga que tem uma agência que vendia, né, ações para influenciadoras. Então, eu conheci a Flavinha, e aí a Flavinha começou... A Flavinha é da sua cidade, não? Não. A Flavinha, ela já era de BH, na verdade, ela é de uma outra cidade, mas mora em BH, e me apresentou para N influenciadoras. Então, a partir daí, eu fui tendo esses contatos. Foi muito interessante, sabe? Então, esses arrobas, essas... Ajudam, sim. Nossa, gente, ajudou sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que você soube aproveitar também. Com você soube certeza. aproveitar o valor que aquilo estava agregando para você e fazendo a sua imagem. Exatamente, né? É muito como importante. Você falou, você viajou, você produziu conteúdo, você vendeu, entre aspas, permuta, mas vendeu para uma marca, então você teve essa visão. Com certeza. Agora, hoje, eu te considero uma pessoa de sucesso hoje na área. Sim. E eu queria saber quando foi que essa chave virou, quantos anos, assim, desde que você começou, até você chegar no momento que você falou, cara, eu tô me dando bem. Sim, eu vou mudar para Belo Horizonte, vou alugar meu apartamento. Exato. Então, realmente, eu acho que depois assim, de uns 4 anos, 3 anos e meio, 4 anos, eu comecei a entender que meu espaço físico lá na minha cidade, né, já não estava tão interessante, porque as minhas demandas elas eram bem maiores para cá. Eu já comecei a ter solicitações para outros estados, eu comecei a viajar. Legal. E isso já ia me trazendo uma ideia de tipo, meu Deus, eu preciso começar a expandir assim como é minha carreira. Porque se eu continuar no espaço onde eu estava, na logística ia ser muito complicado. Porque você não ia conseguir crescer. Exato, era demorado para chegar no job, a logística era muito difícil. Então eu comecei a meio que pesar. Eu sempre ia embora de Uber assim, não querendo ou não, o investimento era mais caro. Vai ficar caríssimo. Não, era muito caro. Então eu falei, nossa, se eu já tô fazendo isso, vou fazer uns testes. Comecei, gente, acho que eu fiquei uns 6 meses quase nessa linha. Eu começava a reservar hotéis mais baratos, assim, em Belo Horizonte para ficar durante a semana, porque o dinheiro que eu investi em Uber, eu pagava as diárias, vivia meio que ali na cidade, entendendo também como é que era essa experiência de morar no mesmo lugar que os meus jobs aconteciam, para entender também a logística. E eu vi que era imensamente mais prático. Nossa, eu devia ficar muito menos cansado. Gente, também. eu juro muito, porque eu realmente cansava muito, porque a minha cidade fica mais ou menos uma hora assim de BH. Na época, no início, quando eu comecei a vir, eu utilizava muito transporte público. E além de tudo, existiam muitas baldeações para eu chegar aqui. Então era meio que eu pegava um ônibus, aí depois de um ônibus eu pegava mais um outro. Um pouco do perigo com os equipamentos. E aí, depois quando eu comecei a investir mais nisso, eu comecei a ponderar. Eu falei, meu Deus do céu, se eu for roubado com tudo isso aqui, meu Deus, eu vou perder muito dinheiro e além de tudo é a minha ferramenta de trabalho. Aí eu falei, putz, eu acho que eu preciso começar a dar a pensar mais sobre isso. Mas aí também com aquela ideia de, meu Deus, estou crescendo profissionalmente. Eu, tecnicamente, sou jovem ainda. Saí da casa dos meus pais, onde eu tenho meio que a comodidade em não ter que pagar nada. Eu já, de certa forma, eu já era meio que
independente financeiramente dos meus pais. Eu sempre gostei de ter meu próprio dinheiro, sempre gostei de ter minhas próprias coisas. E de acordo com as configurações que existiam na nossa casa, assim, não faltava nada, mas infelizmente os meus pais não podiam me ajudar com tudo, assim, sabe? Era mais o apoio mesmo, que eles sempre me deram esse apoio, eu sou muito grato a eles por isso. Mas era meio que eu e Deus ali. Então eu falei, putz, eu vou assumir um aluguel. Falei, meu Jesus amado. E aí hoje, graças a Deus, depois de um tempo eu fui realmente colocando as coisas no lápis, entendendo? Opa, realmente eu tô fazendo uma receita interessante. Não vai ser loucura eu fazer isso. Não vai ser loucura eu fazer isso. Eu acho que vai ser muito mais benéfico. E foi. Porque hoje em dia é muito mais prático. E seu coração apertou quando você chegou o primeiro dia? Você falou, meu Deus, agora eu tô morando sozinho. Apertou um pouco. O que acontece? Como eu já tinha vindo daquela história de ficar meio que em hotel, então eu passava uma semana longe da minha família, eu acho que eu já tava começando a ter essas experiências meio que sozinhos, assim, e vivenciando. Mas quando eu coloquei o pé no apartamento, na verdade eu acho que já desde o princípio, quando eu comecei a precisar de mobiliar ele, eu falei, meu Deus do céu, a vida adulta ela é complicada, né? Como é caro ser adulto? Meu Deus do céu, justo na minha vida, um sofá, enfim. Falei, justo na minha vez. Exatamente. A geladeira é esse preço. É nessa linha, exatamente. Aí, o garfo tumbler que eu queria pra minha casa. Meu garfo tumbler, minha caneca, é isso. Aí eu fiquei, meu Deus do céu. Então realmente isso me assustou um pouco. Mas eu sempre fui apegado em Deus e entendi que com Ele as coisas fluiriam. E realmente fluiu, sabe? Eu tive várias outras oportunidades a partir daí. Eu realmente fui me entendendo profissionalmente, porque aí você a gente vai vendo... Você conseguia trabalhar mais. Exato, com certeza. Aqui, né? A qualidade de vida era melhor, porque eu conseguia acordar mais tarde, entre aspas, não precisava acordar tão cedo para ir trabalhar, voltava mais cedo de casa, descansava, conseguia fazer minhas coisas ali, editar tudo num tempo legal. Então tudo isso acho que me ajudou a entender que era realmente um momento certo assim, para aquilo. Então foi muito importante. Foi desafiador, mas eu sou muito grato também por esse passo que eu dei ali. Vou te fazer uma pergunta polêmica. Imagina. Tô brincando, é polêmica só no meio dos videomakers. Você já atrasou um trabalho? Algum trabalho? Quem nunca, né, gente? Quem nunca? Principalmente quando você começa a crescer, nossa, né? Que foi o que gente, eu falei. Exato, porque a gente vai vendo ali as oportunidades surgindo, a gente quer pegar tudo. Infelizmente, tudo. Porque eu falei... Gente, existe. Teve, não sei se foi no primeiro ou no segundo vídeo do canal que eu falei, entregar as coisas no prazo é um diferencial na profissão. Porque é uma coisa difícil. Principalmente quando você tá crescendo, você começa a pegar muito trabalho e você esquece de colocar na sua agenda o tempo de edição. E só sai marcando a captação. Exatamente. É só trabalho, e você não tira o tempo pra edição. E aí você entra num vucu-vucu ali que você não pode dormir, você não tem fim de semana, porque você tem que terminar todos os trabalhos. Exatamente. Porque dever trabalhar é igual dever dinheiro. Meu Deus do você céu, não gente. dorme. Não porque dorme. Por mais que o cliente não esteja te cobrando, né? Às vezes o cliente não tá te cobrando, mas você sente aquele peso. Você fala, meu Deus do céu, por que eu tô aqui almoçando? Eu podia estar editando. Não é assim? É muito importante, gente. Eu acho muito importante, porque de fato isso constrói, né, a carreira ali também. E eu lembro que no início, inclusive, eu tinha uma fama de entregar até rápido. Sim. Mas é por conta também de... E é um mega diferencial. É um super diferencial. E eu acho que é uma das coisas que me ajudou muito a startar. Porque eu lembro que na época, como eu era muito mobile também, então trazia já essa cultura do mobile, eu editava muita coisa via o celular ali. Então, aquele cabinho que as blogueiras amavam, né? Enfim, leitor de cartão que a gente colocava no iPhone, eu pegava aquilo na hora, a gente mostrava. Era um diferencial tão grande, porque as pessoas conseguiam ver como é que o trabalho meio que tava ficando ali na hora. Então isso me ajudou bastante. Mas depois isso é muito legal. Nossa, você achar os seus diferenciais. Onde você pode melhorar o trabalho que já é feito de forma simples. Você achou uma forma, vou mostrar as fotos ali na hora. Exato. É uma coisa simples que traz uma segurança ali pra exatamente. Ali, e eu lembro que eu fazia ainda mais, deixava mais instigado para conseguir captar aquele cliente. Era o seguinte, eu pegava a foto que ela mais gostava ali e no trajeto de voltar para casa ou sair do trabalho, 15, 20 minutos depois que eu tive o último contato com o cliente ou, enfim, com a empresa,
eu já deixava tudo salvo ali, editava rapidinho e já mandava uma prévia pro cliente. Nossa, aí gente, eu ganhava. Esperava, aí ganhou cliente. Nossa, amava. Você quer ganhar cliente, é entregar o trabalho na hora. Exatamente. Claro que hoje, assim, a gente entende a complexidade das coisas, sabe que é tudo muito corrido, mas às vezes você retirar, sei lá, 10, 20 minutos pra uma coisa que você pega no cartão, pega no iPad, pega no Mac ali e envia de meio que uma tem que prévia. deixar claro que é. Não, com é certeza. Sempre assim. Exatamente. É porque na época, gente, eu também não tinha isso. Hoje em dia a gente precisa deixar claro. E hoje em dia acaba que não dá pra fazer isso porque a vida é muito mais corrida. Eu acho que também você deixa isso muito previamente adiantado, né? Hoje eu não costumava fazer isso, mas hoje eu acho que umas coisas que são primordiais e, claro, né, meio que trivial de se fazer, mas deixar tudo especificado. Então, prazo de entrega e etc, enfim. Combinado não sai caro, né? Exatamente. Mas na época, meu Deus do céu, eu ganhava muito cliente por conta disso. É sabe? isso. É isso, gente, vocês estão escutando, né? Agora eu vou te fazer a pergunta boa, né? Quando foi que você começou a trabalhar com vídeo? Porque você falou que na Estrada já foi pra fazer vídeo. Sim, então você sim. já estava fazendo vídeo para os influenciadores. Ah, isso é bem legal. Os rios já tinham começado, provavelmente. Exato. Então, eu comecei... Você começou assim, na tora. Como que foi? Foi meio que na tora. Sabe por quê? Eu tava vendo que ter essa flexibilidade entre foto e vídeo numa entrega de um profissional só, na verdade era assim, é meio que polêmico isso também, né? Mas eu comecei a entender que, cara, as imagens estáticas, né, fotografia, elas contam uma história. É lindo, é maravilhoso e elas são muito úteis para certos pontos. Mas o avanço do audiovisual naquela época e tudo começou a crescer muito. Então, o retorno para as marcas era muito maior, para as influenciadoras, um vídeo mais bem produzido na época, com slow, com desfoque, era mega diferencial. Ele na vertical ainda era mais diferencial ainda, né? Porque as pessoas começaram a realmente consumir mais conteúdos verticais. Então, entregar um conteúdo mais profissional nessas características era muito positivo. Então, eu falei, vi que aí na época, né, eu não tinha uma câmera especializada, né, para aquilo. Sim. Mas eu vi que meu iPhone era um iPhone que conseguia entregar uns takes legais, que já tinha dado um upgrade, né, na época e tudo. E além de tudo, a minha câmera que já gravava também. Então eu falei, eu vou tentar. Comecei a tentar, vi que o resultado era muito bonito, muito bacana. Claro que eu fui aprimorando. Falei, gente, o resultado é bom, vou tentar oferecer isso. E você achou muito diferente a fotografia da filmagem? Um pouco. Achei, assim, entre aspas, assim, sabe, médio. Porque eu gostava, porque a fotografia me trazia essa coisa mais estática, mas o vídeo, por trazer essa questão da movimentação, enfim, acho que eu gostava. Então, trazia esse diferencial, sabe? Então, eu comecei a pender mais pra, opa, eu vou te entregar. Eu comecei já direto no vídeo, mas eu acho que, minha observação, minha opinião, né? Quando eu acho que o maior erro dos fotógrafos que eu vejo perto de mim, que começam a fazer vídeo, é achar que é diferente. Porque a mesma forma, o mesmo olhar que você tem pra fotografia é o mesmo olhar que você tem que ter pro vídeo. Então, às vezes, a pessoa tira uma foto maravilhosa, de um ângulo lindo. Aí, na hora que vai filmar, de repente, ela faz uma coisa nada a ver. Filma de um ângulo nada a ver. Mas é basicamente então, eu acho que ajuda muito quando você já é fotógrafo. Você já tem um olhar treinado, você já sabe os ângulos. Então, usem isso, né? Compartilhar isso. Sim, usem isso no seu olhar pro vídeo. Eu realmente utilizei isso. Agora você trazendo e colocando isso à tona, de fato, porque o mesmo olhar que você vai desenvolver para fotografia mesmo para o vídeo. E às vezes, quem sabe, melhor, porque você tem a possibilidade de movimento com aquela questão, sabe? Então... Aí, assim, tem os aspectos técnicos que você tem que estudar como qualquer outra coisa. Então, os movimentos, como você falou. Exato. Mas o olhar é muito parecido. Nossa, Quando eu comecei a oferecer o vídeo, meio que se tornou um diferencial também. Nossa, o Ramon faz foto e vídeo. Então a influenciadora queria fazer o look do dia, mas ao mesmo tempo ela queria fazer o vídeo do look dela. Uma pergunta. Você acha que você começou a focar em foto e vídeo pela questão da viagem? Ou foi uma coisa que você começou e depois as viagens surgiram? Porque eu sei que pra você era um foco, assim, eu quero viajar produzindo. E é muito mais caro pra uma marca levar um fotógrafo e um videomaker. Exato. Foi exatamente também na viagem, mas com essa questão das influenciadoras também.
porque infelizmente não tinha um budget tão alto para contratar 2 profissionais também. Sim, as influenciadoras têm muito menos dinheiro que uma marca, Exato, né? Então além de tudo, eu já comecei a aprender... Depende, hoje em dia... Depende da influenciadora, as micro-influenciadoras. Exato, mas hoje, naquela época, na verdade, eu pendi para esse olhar por conta das influenciadoras, porque investia num profissional só, e para as marcas também nas viagens, porque não tinha, porque além de tudo, todo o budget para logística, passagens, hospedagens e tudo, então realmente precisava condensar tudo num profissional só. Sim. Então realmente eu pendi esse olhar para esses dois lados. Quando foi a primeira viagem que você foi contratado para viajar, falar, amor, eu quero que você viaje comigo para produzir esse conteúdo? Sim, então, olha, eu tenho um programa, inclusive, que é o Personal Travel Photographer, que é um fotógrafo particular na nossa viagem. E eu criei esse programa a partir das viagens iniciais que eu fiz. Então aquela viagem de Buenos Aires já me deu esse insight. Sim. E aí eu lembro que no mesmo ano eu fui pra Tailândia. Com esse mesmo amigo, com esse mesmo olhar também aí eu já fui com um olhar um pouco mais atento. Falei, opa, vou investir nessa viagem. Era uma coisa que, por exemplo, eu fiquei muito pensativo. Ai, sou doida pra conhecer a Tailândia. Nossa, maravilhoso. Eu tenho muita vontade de voltar, inclusive. Então bora voltar. Vamos voltar. Vamos voltar e produzir muito, gente. Videomaker, você também vai ter uma videomaker pra te produzir. É a coisa da vida. Novembro é uma boa, que eu lembro que eu fui em novembro. Então, tem um tempo maravilhoso. Bora fazer acontecer? Vamos! Olha aí, hein, gente? Aguardem. Eu topo. Cecília e Ramon na Tailândia. Gente, foi uma viagem incrível e aí eu comecei a construir esse programa de ter um fotógrafo na sua viagem, um fotógrafo particular, assim. E aí eu voltava isso para as influenciadoras, para famílias e para as marcas também, que já entendiam que criar materiais fora dos ambientes, assim, ambientes mais instagramáveis, que tinham uma possibilidade de criação de campanhas mais interessantes, era muito melhor. Então eu lembro que na época eu comecei, eu acho que foi uma marca que me chamou, na verdade não sei se a gente pode considerar também, que me chamou para o estado, então eu acabei viajando, uma das primeiras viagens a trabalho, eu viajei para São Paulo, no litoral, para desenvolver esse trabalho. Então essas viagens foram assim, que foi para viagem mesmo, que me levou para fotografar na viagem, foi um fotógrafo, você acredita? Mentira! Na verdade foi um fotógrafo e teve uma influenciadora também que viajou com a família, porque foi uma viagem mais curta e para um lugar mais perto daqui. Que fotógrafo? O fotógrafo, ele chama Daniel Henrique. Ele tem uma empresa de casamentos e tudo, mas gosta de criar um lifestyle também nas redes sociais dele. Paralelo a isso, também ele trabalha com milhas, trabalha hoje em dia também. Então ele queria criar materiais para desenvolver e falar sobre os conteúdos de milhas dele. Então eu fui com a família dele pro Rio de Janeiro para produzir conteúdo. Então eu acho que foi ótimo pro seu portfólio. Foi que eu fui construindo isso. E aí o que você compartilhou sobre a questão de, na época eu já levava isso também como um trabalho em si e tal, mas eu remunerava de formas diferentes. Então eu oferecia o serviço e tudo, mas tinha uma remuneração meio que uma troca e ao mesmo tempo tipo um valor bem mais baixo do que eu costumava cobrar. Porque você considerava que a pessoa ia ter investimento. Exato, que eu já considerava. Esse é um pensamento assim que eu já pensei assim também, só que na verdade as pessoas normalmente cobram mais caro, né? Exato. E depois quando eu fiquei sabendo assim, entre aspas, descobrindo isso, eu falei, meu Deus do céu. Você está sendo muito empático. Eu estou sendo muito empático, porque realmente a gente tem aquele impacto que a pessoa está fazendo um investimento, mas a gente até conversou um pouquinho sobre isso também, mas do lado de cá a gente não entende, né? Ele quer que eu esteja lá com ele, né? Mas isso, eu acho que faz parte um pouquinho de uma insegurança nossa mesmo, né? Exatamente. E um pouco de desvalorização também. Porque querendo ou não, você tá abrindo mão de vários outros clientes estando fora. Sim. Você tá, até tipo, qualquer outro trabalho CLT paga mais pra você estar fora, né? E a gente aqui cobrando mais barato. Mas também a gente tá, eu me colocando no seu lugar, aonde eu já estive, a gente tá construindo a nossa carreira e a gente quer montar o portfólio viajando. Então, a gente
vislumbra isso também. Verdade, mas eu certeza. acho que a gente tem que saber também em que momento que não. Agora eu já fiz o meu nome, eu já fiz o meu portfólio. Tem muitas pessoas querendo que eu viaje com elas. Então tá na hora de eu aumentar o meu preço. Com certeza, isso é muito importante. Não tem como fazer mais daquele jeito. Exato. E agora, continuando nesse assunto, mas qual foi sua primeira viagem internacional a trabalho? Meu Deus. Argentina e Tailândia não conta porque você faz com seu amigo. Exato. Minha primeira viagem internacional a trabalho, meu Deus, né? Eu fui também com um amigo pro México. Considero a trabalho, mas como influenciador, uma viagem mais internacional, assim, foi para Itália. Foi essa de agora, Fashion Week? Não. Foi a última, foi setembro, com outro intuito, né? Foi com uma cliente super especial também. E aí nós fomos para a Itália desenvolver conteúdos voltados pro mercado dela. Então foi muito especial, foi muito interessante. E me trouxe um olhar muito wild, assim, do mundo no geral e das possibilidades que a gente recebe a partir do nosso trabalho também, né? Então, acho que foi muito especial pra mim, meu Deus do céu. Eu fiquei assim... E foi legal produzir esse trabalho lá? Foi maravilhoso, porque pra mim, foi a minha primeira vez na Europa. Então, eu não conhecia, tudo é novo também. Então, eu sempre também tive um cuidado em ter esse cuidado de entender. Eu estou a trabalho, eu preciso condensar a minha energia, o meu olhar, a minha disponibilidade em trabalhar. Entender que eu estou como um prestador de serviço ali, mas também, claro, vivenciando o local e tudo. Mas eu acho que essa ideia de você estar num lugar novo, culturas diferentes, a estética é muito diferente também. É muito enriquecedor. Você volta com uma bagagem e você cria também você pega insights em todos os momentos, você cria um repertório, sabe? O seu repertório eu acho que aumenta a partir daí. Então pra mim foi muito interessante, foi muito enriquecedor. E essa foi a mesma viagem que depois você foi pra Paris Fashion Week ou essa foi outra viagem? Não, essa foi a mesma viagem também, que aí na verdade Itália foi pesada a Fashion Week, assim, foi corrido, exato, porque na verdade a gente já tinha um schedule muito grande. E como era a minha primeira Fashion Week e a gente estava com um detalhamento diferente de criação de conteúdo, não era tão voltado era para moda, de certa forma, mas era uma forma mais business e mais formal. Não de um lado que o meu olhar pende e gosta mais de produzir. Então, foi muito corrido e aí eu não consegui desenvolver um material como eu gostaria, não para minha cliente, porque o material ficou incrível, mas de certa forma o nosso paladar criativo, né, gosta de produzir. Então, não fiz o que eu poderia fazer. Exato. Perfeito. E aí a gente tem muito aquele costume de sempre olhar referências, Você tem uma coisa assim, eu sempre me sinto assim, quando eu tô editando, eu acho que a gente fica com o olhar viciado de tanto ver aquele vídeo tantas vezes, você fala, nossa, ficou horrível. Aí passa ali, sei lá, 1 mês, 2 meses, eu vejo, nossa, que trabalho bom que eu fiz. Menina, eu boto isso demais quando eu tô vendo meu Instagram e eu vou vendo, gente, como é que eu fiz isso aqui? Há 1 ano atrás. Exatamente, com aquele equipamento, a gente sempre pega nisso também, né? Mas aí eu realmente, sempre acontece isso comigo. É como que a gente costuma se desvalorizar muitas vezes, exatamente. Né? Inclusive até quando eu tava editando material dessa viagem. Mas eu acho que é isso, a gente fica com o olhar viciado de tanto ver ali, ou às vezes você tá editando uma coisa que demora mais, vê, assiste de novo, aí assiste no Instagram do seu cliente, aí você fala assim, nossa, esse vídeo não ficou bom. Aí passa uns dias ali, você já desacostumou, aí você fala, nossa, exatamente. Foda. Meu Deus do céu, sempre acontece, gente. Agora eu quero falar de Fashion Week, porque você foi nessa, que não foi exatamente
necessariamente voltada para Fashion Week, mas agora tem pouco tempo. Sim, você voltou para Paris Fashion Week. Foi alta costura, na verdade. Costura, exato. Ele vai para Paris Fashion Week em breve. A gente, na verdade, quando esse vídeo for postado, ele já vai ter ido para Fashion Week. E eu espero que a gente tenha encontrado lá. Tomara, eu tô muito ansioso pra isso, mas vamos conseguir, com certeza. Vamos. Agora eu quero saber como que foi essa segunda experiência da Fashion Week, como que foi estar numa semana de moda. Eu sei que você entrou em desfiles, ficou lá no pitch com os fotógrafos, que é uma experiência incrível. Maravilhosa. Eu quero que você conte um pouquinho sobre isso. Claro. Nossa, foi muito enriquecedor. Assim como a última vez que eu tinha ido a trabalho, foi essa viagem internacional, mas essa viagem pra alta costura, né, agora em Paris, eu tive um olhar muito mais amplo, sabe? Em relação à moda, em relação a costumes, em relação ao lifestyle, né? Principalmente ao lifestyle do audiovisual. Isso que deixa eu só te cortar, porque eu acho que eu não formulei, eu queria reformular minha pergunta, porque aqui a gente tá falando sobre fashion filme no canal, são pessoas provavelmente que querem se tornar. Eu quero saber como também que você fale, como que você viabilizou essa viagem. Perfeito. Que eu acho que também é interessante pra galera saber. É super interessante. Vamos começar pela essa questão da viabilização. Bom, gente, eu sempre por já ter esse viés de trabalhar em viagens, de construir esse storytelling como personal travel photographer, que é um programa que eu já tinha, eu comecei a viabilizar isso da seguinte forma. Eu entendia que é um custo alto para você estar em uma viagem internacional, levando em consideração moeda, hospedagem, transporte, né, aéreo, etc. Então, querendo ou não, realmente é um investimento mais alto que você precisa fazer. Por mim, nos momentos eu não conseguiria investir, ou se eu investisse, não saberia se seria tão proveitoso, né? Se eu já teria, né, um retorno imediato em relação àquele investimento que eu fiz, já conseguiria ter uma cartela de clientes internacionais, né, de uma forma atender esses clientes de uma forma internacional, que cobriria todos esses gastos. Então, como eu viabilizei? Eu comecei a oferecer esse serviço de personal travel, levando em consideração, né, que o meu cliente ele precisaria investir nos meus deslocamentos, na minha alimentação, na minha hospedagem, essas coisas básicas, né, para se manter no país. E a partir dali, né, eu fui oferecendo flexibilidades em a pessoa me levar nesses custos e com um valor de investimento, né, o meu cachê, o valor pelo meu trabalho menor, porque aí eu teria a possibilidade de criar um portfólio internacional, começar a criar essa carreira de forma internacional também, me conectar com marcas, me conectar com outros fotógrafos, fazer networking nessa linha, com clientes voltados para o fashion nesses países. Então, tudo isso eu levei em consideração. Então, nesses primeiros momentos eu não ganhava financeiramente tão, mas também não desmonetizava no sentido de não ter que tirar do meu bolso para estar lá naquele lugar. E querendo ou não, é uma visibilidade muito grande. Então isso me ajudava bastante para construir todo esse storytelling, para construir esse posicionamento. Então é muito importante. Então eu levava tudo isso em consideração, sabe? E você também me contou que você negociou com a sua cliente também, que no seu tempo livre você poderia fechar trabalhos com outras pessoas. Isso era uma condição que eu já colocava ali explícita. Gente, desculpa te cortar, mas Semana de Moda tem muito brasileiro lá em Paris. Meu Deus do céu, gente, tem muito. Eu fiquei muito surpreso, inclusive, com isso. Tem muito brasileiro. E além de tudo, as conexões que podem se fazer a partir daí é muito grande. Então, outra coisa, aproveitem essas conexões, essas possibilidades, porque a partir daí você consegue, inclusive, eu vou voltar em setembro, inclusive, por uma conexão que eu fiz nessa primeira Fashion Week. Então, eu acho que é muito interessante você estar atento a esse cenário, a esse mercado, às possibilidades. Você fez um investimento do seu tempo ali que já está rendendo frutos. Porque você vai voltar eu vou voltar agora em menos de 20 dias eu volto para a próxima Fashion Week e eu volto já estou confirmado, voltar em setembro. Então, é algo que você precisa ficar sempre atento. Então, levar em consideração esse primeiro investimento, mas a partir daí, desse primeiro investimento, você consegue rentabilizar. Por exemplo, eu já consegui passar o meu orçamento normal como fotógrafo, com todas as diárias pagas e os meus custos.
por conta desses investimentos iniciais. Então, acho que é muito importante essa viabilização. Porque a pessoa vê o seu trabalho ali e deseja aquele trabalho para ela, exatamente. Pra marca dela, né? E eu acho que uma coisa que é muito importante também, as pessoas... não é que é infelizmente, mas é um fato que as pessoas precisam ver para crer. Sim. Então, se você não tem o que mostrar, se você não tem o que apresentar... Mesmo sabendo do seu potencial e sabendo que você pode dar o seu nome ali numa semana de moda, num trabalho, infelizmente as pessoas elas não vão conseguir enxergar isso a partir dentro de você. Você precisa externar aquilo e o que você tem que mostrar é o seu trabalho, é o seu valor. Eu falei, cara, eu sou bom nisso, eu consigo, mas... eu tenho que mostrar. E como eu vou mostrar? A partir de viabilizar dessa forma, né? Eu vou, faço portfólio e a partir daí vão surgir. Aí uma pergunta, enquanto você estava lá fechando para as outras clientes, isso. Você cobrou em euro ou em reais? Gente, porque tem gente que vai pra lá e cobra em euro, né? Exato. Não, eu cobrei em real. Uma, porque as clientes eram brasileiras, ganham em real também. E facilita a forma de você meio que negociar tudo ali, sabe? Então eu acho que é importante você lidar se é brasileiro, lida em real. Sim. Faça a sua precificação lá, converte o euro. Se você quiser entender como é que é isso, converte tudo, mas passa o orçamento em real, porque eu já vi sabe? muita gente lá, fotógrafo, videomaker, às vezes até em porta de desfile, falando, eu cobro em euro. Não, cobro em real, porque facilita pra mim também, eu já recebo convertido. Exatamente, gente. Hoje ali na era do Pix, o cliente já faz Pix. Até te dá o papel moeda, que muitas vezes claro, tem hoje em dia essas plataformas, né, esses bancos digitais são maravilhosos, Nomad, inclusive, que eu aprendi com a Cissa. Então, tudo isso facilita. Pra falar exato. Eu acho que, pra mim, facilitou muito ter o meu valor ali recebido em real mesmo, sabe? E nessas viagens, assim, você conseguiu fotografar alguém muito famoso? Porque normalmente, quando o pessoal viaja, aí tira aquela foto, sei lá, Camila Coelho, mas às vezes sai uma Margot Robbie, alguma coisa assim. Sim, olha, dessa vez foi muito corrido e eu tinha compromissos, porque acaba que essas pessoas ficam concentradas em muitos desfiles e tem desfiles que são bem pré-requisitos, são bem requisitados para você estar ali dentro, então muito mais corrido. Claro que assim, sempre você tem ali a oportunidade de estar na porta do desfile e tudo, porque isso é uma boa também para criar. Sempre vai ter alguém interessante. Eu amo, inclusive, fazer street style, portas de desfiles. Mas nesses dias acaba que eu tinha outros compromissos em outros desfiles, acaba que eu estava lá dentro também, então às vezes é muito corrido. Mas eu consegui dessa vez, eu fotografei personalidades brasileiras, assim, influenciadoras grandes, né, e tudo, GK, Silvia Brás, Maria Cândido, que é aquela atriz maravilhosa que tá fazendo uma novela incrível na Globo. Mas eu fotografei a irmã da Miley Cyrus. Ai, é maravilhosa. Se eu visse irmã de Miley Cyrus, eu não sabia nem quem é. Então, assim, você tem que tomar um cuidado, inclusive, com isso, gente. Ficar sempre atento, porque às vezes você não vai entender quem é. Se você quiser fazer seu nome, é importante você saber quem é quem. Exatamente, é importante você estar ligado mesmo, ali. Gente, eu vou dar uma dica. Se você estiver disposto a investir, igual eu já fiz isso, o Ramon também, e ir para uma Fashion Week... Quando você fotografa um famoso, os fãs deles ficam enlouquecidos. Então, assim, marca o arroba, coloca a hashtag que eles vão te achar. E aí é esse momento que seu story, seu feed vai dar aquele pico. Aí você aproveita. Gente. Se você tiver um curso, vende seu trabalho, vende seu curso. Abre a agenda pra quando voltar pro Brasil, ou abre a agenda. Porque seu engajamento fica top. E além de tudo, eu duvido que nenhum cliente vai querer. Não é possível que um cliente não vai querer marcar com você. Eu tenho certeza. Você vai voltar com a agenda. É uma estratégia muito legal. É uma estratégia, eu faço isso, inclusive. Mas quem mais você fotografou? O Silvia Brás também é bem legal. Silvia Brás, quase fotografei, não fotografei, né? Mas quase fotografei a Leone. Ela passou por você. Passou assim. Leone é uma influenciadora muito grande. Assim, bem hypada, assim. Sim. Então, assim, acho que a Zendaya eu já vi. Então, assim, não consegui fotografar, foi muito rápido e, além de tudo, eu já tava com a minha cliente, então a gente precisa tomar esse cuidado também. Mas, assim, gente, tem muitas possibilidades. Uma vez que eu fotografei foi a Olivia Palermo. Sem querer, tá? Não foi Sério? Eu tava andando na rua. Só que eu tava com a minha câmera na mão, porque eu tava com a 70-200, eu tava com preguiça de guardar. Aí, juro,
Eu olhei, Às vezes alguém salva, que fala, né? tipo, a Luciana Mamed, falou assim, gente, aquela Luli vai pra além. Alguém falou. Sim. Eu olhei assim, eu só fiz assim. Faz o clique, aí, né? aí alguém gritou, Olivia, alguém que tava comigo. Aí ela olhou e fez assim. Isso é e a foto maravilhoso. ficou perfeita. Isso é maravilhoso. Assim, aí eu postei, marquei, Sim, e sim. meu stories naquele dia explodiu. A gente acontece E eu muito. tinha acabado de lançar meu curso. Uou, maravilhoso isso, gente. Então, usem isso a favor de vocês, com certeza. É maravilhoso. E agora, qual você acha que foi o seu maior desafio dentro dessa profissão? Da nossa profissão, né? De videomaker. Olha, eu Falando acho... de videomaker, né? Porque eu com quero certeza. falar de vídeo. Sim, com certeza. Maravilhoso, gente. Mas então, eu acho que o fator de você saber lidar ali com todas as vertentes do vídeo, meio que assim, sabe? É uma densidade de edição diferente. Você precisa ter um tato, um feeling muito apurado ali para desenvolver a roteirização, às vezes, quando é necessário. Uma coisa é eu editar um fluxo de foto, outra coisa é eu conseguir editar, sei lá, 8 horas de material, né? Porque já aconteceu de eu gerar muito material em longa escala. Então acho que essa logística interna da entrega, de você ter aprovação ali, de estar tudo certo, se checar o áudio, coisas que às vezes são básicas, mas mesmo assim áudio, cenário, às vezes é um pouco mais complexo. Então eu acho que essa questão da logística, edição, entrega é um desafio. Realmente foi meio desafiador para mim em certos pontos. O que você mais gosta dentro dessa profissão? Então, sabe gente, dizer? acho que a possibilidade de explorar, sabe? De ser criativo, de explorar os ângulos, de conseguir também passar uma mensagem a partir daí. Eu gosto muito de mostrar essa estética mais cine, sabe? Mas e que também traz a ideia de histórias, de contar histórias. Eu acho que pelo vídeo você consegue transmitir a sua emoção. E eu amo quando as pessoas conseguem receber essa emoção, sabe? Perceber ali na forma de você colocar uma trilha impactante em certos momentos, um efeito especial em outros momentos, até mesmo na forma de captar. Eu vejo Eu isso acho nos isso seus maravilhoso. vídeos. Você gosta de passar honra, sentimentos. Né, gente? Eu amo Isso passar é muito isso. legal. Passar sentimentos. Realmente o que eu estou vivenciando, eu acho muito importante. A gente estava conversando antes da gente começar a gravar sobre essas oportunidades que a gente tem, né? Por causa da nossa profissão. Exato. De viajar, de ter uma flexibilidade também de horário, de tudo. Sim. Que a gente não pode normalizar isso. Não. Porque por mais que seja um trabalho, por mais que hoje seja uma coisa habitual na nossa vida, igual o Ramon esse ano vai 3 vezes para Paris. Sim. Pra cobrir uma Fashion Week. Exato. Mas eu já fui, eu nem sei quantas vezes que eu já fui pra lá. Mas toda vez que eu vou, gente, eu chego, eu falo, olha onde eu estou. Olha só onde meu trabalho me trouxe. Igual eu contei aqui, naquela hora eu fazia engenharia. Eu nunca imaginava, e eu nem imaginava que eu ia virar videomaker. Porque eu era influenciadora de moda e eu comecei a filmar porque eu comecei a viajar e quis comprar meu equipamento e saber mexer no meu equipamento. Aí eu me apaixonei e fiz a transição. Mas é onde o nosso trabalho consegue levar a gente e não normalizar, deixar de valorizar. Porque eu vejo que às vezes acontece isso, assim. Você tá ali em Paris, aí você passa em frente, sei lá, a Torre Eiffel. Você nem vira pro lado pra olhar a torre. Você tá lá no carro, assim, com o celular e tô aqui todo dia. Exato. Porque é muito especial. Eu acho que o momento presente sempre vai ser lindo. mais especial. É muito lindo, é muito lindo. Eu queria fazer essa observação. Agora, eu queria... Sim, já estamos chegando no final, mas eu queria fazer uma pergunta. Se você tem um vídeo preferido que você já fez, que você fala... Meu Deus do céu, nossa, você me pegou agora. esse vídeo que eu fiz, meu Deus do céu. Meu Deus, você me pegou, Tícia. Sei lá, a Prada te mandasse uma mensagem e falasse assim, a gente tá interessado no seu trabalho, mas você só pode me mandar um vídeo de referência pra eu avaliar se eu vou te contratar. Meu Deus do céu, gente. Que pergunta difícil. Nossa, você me pegou, gente. Eu realmente tô aqui tentando pensar, tentar lembrar algum post de algum feed, alguma coisa assim, porque eu sempre, todos os meus trabalhos... Você não tem um na sua cabeça assim, esse é meu vídeo de referência pra moda? Foi uma campanha que eu fiz pra uma marca autoral de joias. E essa marca tem ele tem um propósito muito lindo. E aí essa marca ela é de prata e pérolas. E aí a gente criou todo o desenho da campanha voltado pro lado da criação também.
Então, da criação do homem. Então, a gente cria a ideia, o enredo dessa campanha foi voltado para Gênesis, do início da criação. Então é a mulher ali sendo formada, eu quero criada. ver esse vídeo. A gente gravou no litoral de São Paulo, e aí são duas partes, né? Na verdade, a gente condensou a primeira parte, são 2 vídeos. A primeira campanha, que foi a parte da criação, que era uma mata maravilhosa, e aí tem cachoeiras, e aí eu brinco com essa integração da cachoeira com os elementos da natureza, com os elementos naturais, né? Que é a prata e a pérola. Gente, eu acho que realmente meu vídeo favorito, assim. Eu quero. Maravilhoso. Porque é muito interessante você falar, foi uma de Firenze, que tem muita coisa de moda e tal. Exato. Porque muitas vezes o fashion film ele não é focado no produto. Na roupa exato, em si, exato. mas sim na história que a marca quer passar, a essência que a marca quer passar, né? Exato, a gente já falou sobre isso por aqui. Sim. Ramon, agora pra finalizar, eu queria saber se alguém aqui quiser te contratar, como que faz? Como que faz? Você ainda faz o trabalho de personal traveler? Faço, continuo fazendo quando eu consigo um gap assim na agenda. É mais difícil, mas eu ainda tenho disponibilidades, de acordo com assim, geralmente a gente costuma desenvolver essas viagens, né? Com um certo planejamento. Sim, então, com antecedência. Exato, então a gente de certa forma consegue. E enfim, tá aqui o meu arroba, lá também você é direcionado pros canais. Sim, se quiser levar pra Fashion Week exato, também, se você estarei por lá, estaremos por lá. Enfim, podem me chamar por aí, vai ser um prazer. Ramon, foi um prazer ter você aqui com a prazer gente. é Amei meu. sua história. Obrigado, Adorei suas querida. experiências. Eu Muito acho obrigado. que vai ser muito enriquecedor pro pessoal ali Obrigado pelo Eu que convite, pela honra de estar aqui nesse canal maravilhoso, com tanto conteúdo de valor. E o nosso próximo vídeo vai ser lá na Tailândia. Amém, hein? Aguardem, nosso gente. próximo vídeo pro canal. Fifi Island, Bangkok, meu Deus do céu, já quero. Nos aguardem. É isso aí. Um beijo, gente. Até o próximo Beijo, galera. vídeo. Até.